Salve, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tanta Gente Legal. Eu sou o Paulo Mata, da RPM Comunicação, e recebo sempre vocês com conversas com pessoas que têm muito a compartilhar. É o pré-requisito para estar aqui nesse papo. É ser gente legal, com muita história. E a pessoa que eu recebo hoje, que eu conheço há uma vida, tem muita história para contar, mas tem muita coisa que eu não sei ainda e que eu vou aprender e vou ouvir pela primeira vez junto com vocês. É uma pessoa muito querida que se define como criadora de conteúdo audiovisual com sentimento, artista inquieta, questionadora, e aí vocês vão entender depois, durante o papo, voluntária. Eu recebo com o maior carinho e prazer aqui no Tanta Gente Legal, Luciana Salvatore. Bem-vinda, minha amiga, ao nosso podcast. Tudo bem? Muito obrigada por me receber. É uma honra, né? Ser entrevistada por você. Assim. Não, é um prazer enorme. Eu vou explicar para vocês, que já estão nos acompanhando há algum tempo, Luciana e eu estudamos juntos no mesmo colégio, Santo Agostinho, Leblon. Que foi ontem? Foi ontem, anteontem. E eu costumo conversar muito com a galera, com o pessoal da turma, o ano em que nós nos formamos, que eu não vou revelar nem sobre tortura. Jamais, não revelo. E aí, quando eu perguntei, gente, eu estou com um podcast assim, assado, quem vocês recomendam? Foi uma unanimidade direto, embora eu já soubesse também, porque a conheço muito, Luciana Salvatore, tem que conversar com ela. Por que eu tenho que conversar contigo, Luciana? O que você faz que as pessoas acham que é tão interessante a ponto de te indicar para um podcast? Eu sou engraçada. E basicamente, eu viajo por lugares onde as pessoas normalmente não vão. Eu furo todas as bolhas. E quando eu digo todas as bolhas, é que, assim, eu realmente furo várias bolhas. Às vezes, nem eu acredito as coisas que eu faço. E a gente conversou até brevemente sobre isso, né? Eu acho que a vida quer da gente coragem. Obviamente, essa frase não é minha, tá lá, né? Em Guimarães. Mas é isso, a vida quer da gente coragem. Sim. Então, antes da gente até começar, se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas que nos ouvem, tenham coragem de viver. É só isso que eu faço. Isso está sendo dito por uma pessoa que se embrenha Brasil adentro, que experimentou uma doença muito grave, muito séria e superou, que tem todos os dissabores da vida de um brasileiro médio, né? Quer dizer, eu acho que a coragem... Eu queria começar contigo, Luciana, pela a tua atividade hoje, que é, hoje, de algum tempo para cá, que é a produção audiovisual. Você é uma documentarista, você faz produtos visuais, audiovisuais maravilhosos, portal Luciana Salvatore no Instagram. No Instagram é por Luciana Salvatore, porque tem uma outra pessoa que usa o meu nome, tinha 2 seguidores, não consigo usar, isso me dá coisa há anos, enfim. É a tal da propriedade intelectual. Não, já escrevi para o Instagram, ninguém me falou, enfim, aí virou por Luciana Salvatore. E eu tenho um site, né, que é o da produtora, que é Movimenta Filmes, que é a minha produtora, né, que eu faço realmente, e tá lá escrito, filmes com sentimento. Então, vamos lá. Como é que é isso, né? Ou como é que isso chegou? Eu trabalhei a minha vida inteira em N coisas, multinacional, evento. Mas com o quê? Você tinha um lado cartesiano. Tinha um lado cartesiano, mas vamos lá. É importante dizer que eu sempre fui uma artista. Ponto. Isso é um fato. Desde criança, com ônus e bônus de ser uma artista, que nesse país não é fácil, que as pessoas olham para você e muitas vezes... te descredibilizam, você é uma artista, então isso é coisa de Luciana, gente, isso é coisa de Luciana, sabe? Porque eu já era engraçada, divertida, ou escrevia poesia, cantava nos festivais do colégio, desenhava. Ela era parceira, nós estudávamos numa época em que o Paulinho Mosca também frequentava o Santo Agostinho, ele era aluno do ano abaixo de nós e estava por lá já, a turma do João Penca tinha tocado... A gente está falando aí, gente, de um período que eu espero que parte da audiência do podcast não conheça, porque será legal, porque a gente estará rejuvenescendo a audiência. Agora, certamente a maior parte conhece. Estamos falando dos
Sweet 80s. É a primeira vez que o Paulinho subiu no palco, ele subiu com a gente, né? Com a nossa galera. E, claro, são amigos até hoje, enfim. Então, tem coisas muito interessantes, mas pensa nessa garota que já era uma artista, e aí a vida te leva a viver a vida como ela tem que ser vivida, enfim. Né? Eu trabalhei muito tempo na moda, a minha criatividade sempre foi uma coisa latente, ponto. Né? Mas trabalhei na moda e fui trabalhar na IBM quando eu queria me separar, eu precisava ter uma coisa O que estável. você fez na IBM? Eu nunca soube. Você trabalhava com uma grande amiga nossa, com a Ruth também? Eu trabalhei no leasing, depois do leasing eu consegui ir para a área de marketing da IBM, eu fiz um trajeto que era assim, super invejado, né? Que eu consegui chegar no marketing, e foi minha melhor fase de IBM, trabalhei em eventos, trabalhei com o Mauro Segura, que era um cara incrível, foi o diretor de marketing da IBM, você deve saber quem é. Você trabalhou com a Beth também? Não. Beth Caligares? Não, trabalhei com a Flávia, eu trabalhei com pessoas muito legais, assim, mas, claro, eu era Rio, a galera ficava em São Paulo, enfim. Então, foi super interessante. E dentro da IBM, aí o que eu quero falar é que uma pessoa criativa, ela é criativa em qualquer lugar. Eu desenvolvi, na época que eu estava no leasing, algumas ferramentas de automação, porque eu cheguei para minha gerente e falei assim, vem cá, isso não pode ser desse jeito. Temos uma coisa errada aqui. Nem sou, na época eu era ruiva, eu falava assim, eu sou ruiva, nem sou a pessoa mais inteligente do mundo e tô vendo que tem um... Gente, isso não pode ser feito. Muito melhor prateada. Tá linda. Eu acho que... Não, agora é isso. Não, agora esquece o ruivo. Ruivo foi. Foram 25 anos de ruivice e agora, ó, é prateada. Mas, enfim, e aí eu desenvolvi coisas que as pessoas não pensavam apenas por ser criativa. Tá? Coisas que melhoraram a vida de quem estava trabalhando lá dentro. Então, me satisfaz uma curiosidade. Como é que a tua criatividade foi impulsionada, estimulada ou não no colégio que nós estudamos, que era um colégio muito tradicional e no sentido mais amplo do termo. O Santo Agostinho te ajudou? Não. Nesse quesito criatividade? Mas te tolheu? Foi algo... Eu sempre fui uma rebelde. Vamos falar isso baixo, né? Eu sempre fui uma rebelde. Uma rebelde no sentido de questionar a vida, questionar tudo, e questionava o colégio. Briguei muitas vezes com o nosso querido Frei Vicente, eu lembro ele me expulsando de sala, na porta, Luciana, para fora. Não, Frei, eu não vou porque eu tenho aula de matemática, o senhor está atrapalhando a aula. A pessoa, pelo amor de Deus, 13 anos, criatura, sabe? Então, eu entendo hoje que também não deve ter sido fácil me criar, porque eu questionava tudo. E é difícil para uma mãe e uma filha que questiona tudo, ou para um pai, enfim, né? Tua filha passou por lá também? Todos os dois. Eu tenho 2 filhos, gente. 2 filhos, e os 12 anos, os 2 saíram com medalha? Os 2 estudaram lá a vida inteira, todos amam o colégio, porque eu acho que o colégio tem coisas incríveis, sim. E a gente não tem que ser rebelde o tempo inteiro, e a gente também não tem que questionar o tempo inteiro, né? Não, e é necessário, a gente aprende nãos. Quando pais, a gente percebe às vezes que tem uma deficiência em dizer não. Eu tenho 4 filhos e eu estudei no Santo Agostinho, meus 2 filhos mais velhos estudaram todos os anos, ganharam a tal da medalhinha de conclusão e tudo mais. Minha filha começou, minha terceira começou também, mas depois nos mudamos e deixamos. Agora, eu olho para o Santo Agostinho retrospectivamente, penso em muita coisa que talvez não tivesse sido ideal dentro. Eu sou jornalista, né? Eu talvez não fosse exatamente uma pessoa no padrão agostiniano. Eu quis as ciências humanas, mas eu estudava na área tecnológica, porque havia o mito de que era melhor. Isso, eu também. A turma é melhor. Bobagem absurda. E eu vejo a importância dos nãos que eu levei, da forma como o colégio toca. Vamos ser justas, né? Vamos ser justos com o colégio. Também foi um colégio que estimulou concurso de poesia. Vamos falar assim, né? Então, se a gente olhar até para essa criatividade por esse lado, concurso de poesia, festival de música, sarau de música. Eu ganhei um concurso literário, turma. Eu publiquei ali, minha mãe orgulhosíssima, eu feliz. Foi onde começou a brincadeira do jornalismo. Então, são coisas interessantes que até estimulam esse lado. Mas eu acho que... E aí, sim, eu fui trabalhar, contando a minha trajetória, eu fui trabalhar na moda depois, fui desenvolver coleções de moda. Você repara que é sempre com criatividade. Qual era a empresa? Eu trabalhei na Guess do Brasil. Quando a Guess veio para o Brasil, tinha aquele, você fala assim, um emprego que o mundo da moda queria, né? Eu viajava 4 vezes por ano. Era o Saad.
Era o Maurício Saad, Maurício né? Saad, exatamente. Trabalhei direto com o Maurício. Legal. Então, era muito legal. Tudo que Sim. passava dentro da loja passava na minha mão. E numa outra época, era feminino, masculino, infantil. Era tudo, né? Era jeans, era tricô, enfim, era uma coisa muito ampla. E aí, fui trabalhar, né, no ambiente corporativo porque eu queria uma coisa muito... Eu precisava daquilo naquele momento e me ensinou profundamente. Tenho grandes amigos de lá. Quando eu saí da IBM, e às vezes eu falo que a vida te resolve coisas que você não sabe como resolver. Quando eu entrei, eu passei 3 meses chorando, que eu falava, Deus do céu, isso daqui é muito quadrado, muito corporativismo, isso não é minha Como é que cara. eu me encaixo nisso aqui, né? Como vou me encaixar? Mas eu precisava daquilo. E quando eu saí, eu fui saída porque a minha vertente do marketing, que vinha lá de fora, ela acabou. A IBM é por colunas, vamos pensar assim. Então, a minha coluna inteira, América Latina, foi acabando. E aí, eu saí e a empresa foi maravilhosa. Chorou comigo. meses também, não? Não. E eu lembro do Mauro, o Mauro, que foi um cara interessantésimo na minha vida profissional, falando para mim assim, nossa, Lu, como é que você tá? Eu falei, tô ótima. Eu nunca ia ter coragem de pedir demissão. E a empresa fez por mim, de alguma forma, um favor, porque mudou a minha vida ali. Ali foi um marco que mudou a minha vida. Sim. E aí ele falava, cara, só você para dizer isso, porque eles estavam arrasados, né? A minha gerente chorou quando me mandou embora. Lu, não tem o que fazer. Eu falei, gente, tá ótimo, é isso aí. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ficarei bem. Vamos respirar aí todo mundo? Vamos seguir? E assim foi. E quando eu saí, eu falei, então, eu agora só quero trabalhar em coisas que eu veja propósito. Eu, Luciana, veja propósito. Estamos falando de 2016. Ou seja, temos 10 anos de uma pessoa... A questionadora sempre foi, Isso. irrequieta idem, Isso. Artista... Agora, a voluntária, é aí que surge a voluntária? É aí que surge a voluntária. Quer dizer, vamos lá. Fiz encontro de jovens, aquelas coisas, voluntariados diversos na minha adolescência aí, mas sempre supervisionados e outro tipo de coisa. E aí, quando eu resolvi que eu queria ter propósito, isso também culminou com uma fase que você conhece muito bem, que eu viajava para a África, direto. E eu não ia falar assim, ela vai para a África, vai fazer safari. Não, gente, volta. Eu ia para a Nigéria. Primeira vez que eu fui para a Nigéria, eu lembro o meu irmão me mandou um dossiê e falou assim, então, Luzinha, vai não, esse lugar tem terrorismo, vai não. E eu falava assim, claro que eu vou. Tudo bem que eu ia com uma estrutura. A tua estrutura era... Eu ia com uma estrutura, mas eu fui 5 vezes para Lagos, que é uma das maiores cidades da África, e a Nigéria é um país que tem vários problemas, e é muito legal, e é muito maravilhoso. Você conheceu a Nigéria profunda? Tudo na Nigéria é profundo? Eu não saía de Lagos, né? Mas a gente tinha lá um motorista que andava comigo para cima e para baixo. E aí começa assim, anda no banco de trás. Eu falei, jamais vou andar no banco da frente. Imagina, conversando com o Bacari, vendo tudo. Meu amigo, até hoje, eu falo com eles até hoje, os 2 motoristas. Olha que legal, né? Isso. E aí eu andava por todos os lugares. E eu conheci na África, na Nigéria, ali em Lagos, tem uma mulher incrível que chama Nikki. Ela tem uma galeria de arte, ela é uma artista. E eu falo que essa mulher também mudou a minha vida. Porque ela tirava as meninas da prostituição ensinando batik. Ela foi uma mulher que tentaram fazer ela casar muito criança ainda, tipo 12, 13 anos. Ela se recusou a casar. Enfim, aí ela trabalhava durante o dia, acho que na casa de alguém, de noite ela fazia batik. Enfim, quando ela começou a me contar a história dela, eu ia muito lá para conversar com ela. E ela me chamava de Brasilis. Brasilis. E aí eu falei assim, cara, essa mulher é muito interessante. Não posso só eu conhecer essa mulher. Mais pessoas têm que conhecer. Que coisa legal. Enfim, eu voltei com isso, do propósito, de lugares interessantes, de coisas no mundo que as pessoas normalmente não veem. Gente legal. E aí, um dia, numa reunião de família, sei lá o que eu falei assim, queria pegar uma mochila, viajar o mundo com uma câmera. Eu fui escorraçada. Óbvio, né? Luciana, agora, 50 anos na cara, você vai ser mochileira. Vai fazer... E eu fiquei com aquilo, e aí eu chorei horrores. Foi uma fase da minha vida que eu estava assim, sem emprego,
terminei com um cara que eu gostava, eu não sabia o que eu ia fazer, estava mandando meus filhos morarem com o pai porque eu estava sem emprego. Sabe assim, quando tá tudo caos? Eu me sentia o pó do cocô do cavalo do bandido. Assim. E aí eu lembro algumas coisas e como filhos mudam a nossa vida. Quando você tem uma relação muito boa, né? E eu, graças a Deus, tenho uma relação incrível com meus filhos. Qualidades e defeitos. Como eles se chamam? A Júlia, que tem 32, e o Eduardo, que tem 30. E eles são brilhantes. Pronto, falei. Mãe é coruja mesmo. E eu, sem conhecê-los, tenho certeza que é verdade, porque nós estamos juntos. E eles me ensinam até hoje, sempre muito, e me ensinaram muito nessa época. O Dudu, embora seja engenheiro de produção da PUC, ele também é ator. Tem uma veia artística como eu. E aí, para explicar até isso na família, o meu avô é um grande fotógrafo, modernista, fotoclubista, que procurem Eduardo Salvatore, que também é o nome do meu filho, né? Mas assim, e eu via meu avô fotografar essa coisa da imagem. Só que isso só foi aflorar em mim aos 50 anos. Eu andava no mato com meu avô lá em Monte Verde para ele fotografar e ele falava: Lulu, olha, tá vendo isso daqui? Olha a luz como bate. Lulu, olha, não sei... Antes tarde que mais tarde, né, minha amiga? Estamos aqui, em parte, justamente por conta dessa tua, não precocidade, mas qualquer que seja o... Isso fica dentro da gente, né? Isso fica... Eu vejo assim, bom, meu avô tem foto dele no MoMA. Eu não entendia a grandeza disso quando eu era jovem. E porque eu estava tendo filho, eu estava cuidando da vida de outra coisa. E ele era só o meu avô. Eu falo isso, gente, ele era só o meu avô. E ele é um artista brilhante. Vou ajudar a turma que está nos assistindo. Nick, você voltou e cadê? Vamos... Não, vamos lá. E eu vou chegar, né? Porque vocês vão entender dos meus filhos. Exatamente. A nossa dinâmica é muito parecida. E se a gente parar, a gente vai parar. Já estamos na África. E eu preciso chegar em aldeias indígenas. Eu preciso chegar no Projeto Tamar. Preciso chegar ao projeto Anjos Digitais. Vou chegar lá rápido. Tá vendo, gente? Então, eu só preciso, como jornalista, trazer minha amiga de volta. Então, é porque tem um sentido nisso. Aí, os meus filhos, e o Dudu, com essa coisa de ator, ele falou pra mim assim: mãe, eu recebi um negócio de um curso de documentário. Isso é a sua cara. Faz. E ali começou a mudar minha vida. Aí eu falei: beleza, vou encarar essa, vou fazer. E fui fazer esse curso de documentário. Genial, quer dizer, a família estrelou um pouco quando você falou da tua vontade de mochilar, mas o teu filho foi quem trouxe ali uma ferramenta. Quer dizer, então a família que estrelou foi a família para cima. Família para cima. Meus filhos compram todas as minhas loucuras. É isso. Assim como eu compro as deles, por isso a gente tem uma parceria incrível. E aí um dia eu saindo do banho, aos prantos, estava assim, aos prantos. Aliás, foi uma fase que eu chorava todo dia, do Dudu falar assim: mãe, vamos, chega, né? Vamos dar um tempinho aí no choro. Você quase não é visceral, né? Exatamente, eu sou muito intensa. E aí, eu saindo do banho, né, aos prantos, e conversando com a Júlia, ela estava sentada na minha cama, eu falei: mas Júlia, e aí ela olhou para mim, assim, muito séria. E no alto da sua sabedoria, né, de 20 e poucos anos, e falou assim: mãe, olha só. As pessoas pagam um preço muito alto por não buscarem a felicidade. Olha a profundidade que ela me falou. Isso até me emociona, eu não vou chorar. Assim, elas pagam um preço muito alto para serem o que os outros querem, para viverem como a sociedade espera. E aí vem você, com esse jeito, com essa sua cara, tendo a ousadia de ser feliz. Mãe, eles vão te escorraçar. E você não pode deixar. E aí eu fiquei assim, com essa cara de quem tá chorando, olhando para ela, porque se eu já estava chorando, eu comecei a chorar mais. E aí eu fiquei assim, estarrecida. E aí eu falei: é isso. E eu vou fazer o que eu quero. Quanta maturidade, né? Quanta maturidade Júlia te trouxe, né? Então você vê que os meus filhos mudaram a minha vida. Claro, em todos os sentidos, e sempre mudam, mas num momento muito importante. E aí, nesse curso de documentário, o tema final era estrangeiro. Estávamos em plena Guerra da Síria, 2017, crise de refugiados no mundo, e eu sempre vou atrás de entender o que eu não entendo. Eu, como sou uma curiosa, uma questionadora total, eu vou atrás e falo assim: cara, eu tenho que entender isso. Não entendo o que está acontecendo no mundo, como é que as pessoas estão vivendo, o que está...
E aí a gente fez um filme com as refugiadas do Rio de Janeiro. Com a Acnur, Cáritas. Uhum. A gente foi ali no Cáritas, o pessoal da Acnur, tudo, enfim. Mulheres. Cariocas. Cáritas tem uma casa ali no Maracanã. Isso. É um lugar maravilhoso ao qual eu fui com a minha filha, agora quase psicóloga formada, mas à época uma aluna. Nós fomos para buscar, para ajudar, encontramos pessoas maravilhosas, africanos, muitos, venezuelanos, muitos. E todos com formação, todos expatriados à sua revelia, ou digamos, sem direitos, né? Eu sou neto de judeus que imigraram à força, né? E eu dos italianos. Para sobreviver. Imigrante. Exatamente. Então, Cáritas, quem puder ajudar, quem já conhecer, reforço. E ajudar de todas as formas, porque você pode ir lá ensinar coisas, você pode ir lá fazer estágios de psicologia. Doar seu tempo. Advocacia, tudo. Ali tem muito para você ajudar. E é importantíssimo. E esse produto era o que? Era um documentário? É um documentário. Sim, como se chama? Mulher em Travessia. Legal. Tá lá no site. Tá, né? Tá no site. Tá no site. E tá no YouTube também? Tá no YouTube também. Tá. E ele é bem legal, porque fala de uma realidade, inclusive de uma realidade do feminino, que também sempre foi um tema meu, né? Óbvio. Porque elas acham que no Brasil não há violência contra a mulher. Porque a que elas vivem lá é muito maior, né? Eu acho que não existe violência maior, em verdade, né? Você tem escalas, talvez, de atrocidade. Agora, se você assistir ao RJTV, todo dia tem um feminicídio, ou ao Jornal Nacional, ou qualquer jornal que vocês queiram, todo dia tem um feminicídio, as taxas não reduzem. É assustador. Então, dizer que a violência... porque lá porque lá eles usam uma Kalashnikov para dar um tiro na cabeça. Aqui eles usam a mesma coisa, ou usam um tapa, ou... Eu acho que não dá, eu me permito, sem conhecer a realidade que você conheceu, dizer que violência é violência, né? Eu acho que não dá pra gente graduar, mas eu entendo que elas achem que a delas seja diferente. A gente tem leis que às vezes lá não tem. Eu não tô nem falando se a lei é cumprida ou não. Dizendo que ela aí existe. Está a questão, exatamente. Que ela existe. Exatamente, né? É isso. Enfim, e aí quando a gente fez, depois desse filme, eu queria entender mais. E aí eu fui com uma galera que faz de voluntariado, viagens de voluntariado, que é a Volunteer Vacation, a VV, e eu indico para qualquer pessoa que quer entrar nesse mundo. São meus amigos até hoje, como tenho amigas refugiadas até hoje, né? Para onde você foi? Eu fui para o Líbano e para a Jordânia. Eu fui para os campos de refugiado no Líbano e na Jordânia. E aí eu entendi o que é você ser um refugiado, qual é o nível do problema, o que acontece no Líbano, o que acontece na Jordânia. Claro, a gente não pode entrar em Zátari ou lugares desse tipo, porque isso aí são anos de processo para você conseguir entrar. Mas eu entrevistei gente que saiu de lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez isso tudo com beneplácito, apoio da Acnur? Você fazia isso? Não. Chegava e fazia? Fiz isso com o meu dinheiro. Mas você chegava e pedia alguém dizer, eu quero ir para lá, vou ao campo de refugiados, assim, assado. Como é que é o rito? Qualquer pessoa pode pegar e fazer esse tipo de coisa? Como é que funciona isso? Se você for via Acnur, você tem aí provavelmente N trâmites que você vai ter que fazer. O que a gente fez é que, como essa galera da Volunteer Vacation, da VV, eles foram inclusive para a Ucrânia há pouco tempo. Eles fazem viagens de voluntariado, eles têm ONGs que eles conhecem no mundo inteiro. Sim. Eu já fiz várias viagens. Bom, eu sou embaixadora de algumas ONGs, né? Você sabe disso. De quais? Tipo, a VV, eu sou embaixadora dessa empresa, é uma empresa social, mas que trabalhou agora na enchente do Rio Grande do Sul. Nossa. O que eles reconstruíram é uma empresa incrível e só voluntários. Quero entrevistar... Mariana Serra. Volunteer Vacations. Mariana Serra, eu a conheço. Super minha amiga. Sei quem é. Puxa, vamos marcar. Fala com ela, por favor. Fazer voluntariado só te faz conhecer pessoas incríveis. Maravilhoso. Isso muda a tua vida, né? É muito legal, muito legal. E aí eu fui com eles para esses lugares, e aí você vai com uma estrutura. E eu lembro uma vez que me falaram, a gente preenche uns formulários, falei assim, você sabe que você está indo para o Oriente Médio, né? Que tem violência, que tá, você tem medo? Eu falei, galera, eu moro no Rio de Janeiro, gente. Só quem é carioca entende, né? Eu moro no Rio. E isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Passei por tanque de guerra? Passei, mas
gente, né? É isso. E foi uma experiência incrível de entender o ser humano. Eu tenho uma foto com a Silvinha, que é documentarista também, ela é de BH, que a gente está sentado é um campo de refugiado que era uma universidade antiga, né? Um prédio que foi invadido e isso foi no Líbano. E a gente está sentado dentro com essa família árabe e nós fomos os primeiros estrangeiros que eles permitiram entrar na casa deles. O árabe, quando ele permite que você entre na casa dele, ele está abrindo o coração dele para você. Isso é extremamente importante. Lindo. Não, é lindo. E essas mulheres contaram a história delas para a gente. Claro, eu chorei, né? A gente tinha um homem imenso árabe que falava o árabe e o inglês. Então era assim, do árabe para o inglês, a gente do inglês para o português. Era uma zona. E todo mundo se entendia. O que saiu dessa experiência? Entender o ser humano. Algum produto audiovisual veio disso? A Silvinha fez. Tudo que eu gravei está guardado. Eu nunca tive coragem de fazer. Ô, Luciana, você está contando isso para mim agora, gente. Eu sei. As pessoas brigam comigo. Eu tenho entrevistas incríveis que eu tenho que usar. Mas é um papel social teu, do documentarista. Sobretudo isso, nessa área em que você atua, ele não pode represar nada. Você viu... Vamos lembrar. Primeiro, eu estava começando. Segundo, isso mexe muito com o emocional de qualquer um. Eu entrevistei, por exemplo, uma moça que tem um bebê que é fruto de estupro de guerra. E ela fala para a câmera com essa criança e tudo, mas nunca, nem eu e a Silvinha usamos essa entrevista. Nunca, jamais. Eu te respeito a toda a história, por exemplo, dessa pessoa. Né? Eu te dou vários benefícios, inclusive, de estar começando. Agora, hoje não. Hoje eu acho que você tem que olhar... Vou ter que fazer, né? Pegar esse material. Eu acho que você tem que olhar o teu arquivo, porque nós continuamos em guerras. Né? Quer dizer, continuamos não precisamos falar de nada. Né? Nós estamos e você está falando de libaneses e... na verdade, a gente tinha ali iraquianos, sírios. E aí, enfim, o que é importante é que você comece a entender o ser humano. Essa senhora falou pra gente: nós estamos aqui, a gente é invisível, ninguém olha pra gente. Sim. E o que a gente fez ali foi só abraçar ela e falar assim: a gente está aqui porque a gente se importa. A gente não podia mudar a realidade dela, mas a gente estava verdadeiramente se importando e era só isso que ela queria. Eu fico pensando nisso que você está dizendo, nessa invisibilidade. Eu assisti recentemente a uma série de matérias, reportagens na Globo, falando sobre os centros de assistência social a partir da perspectiva dos moradores de rua. Uhum. E eles falam isso. Gente, ninguém me vê, Nós já estamos numa sociedade, infelizmente, tão... endurecida que sequer conseguimos, às vezes, dizer bom dia. No caso deles, a gente muda a calçada, porque tem preconceitos, medos e uma série de coisas. E aí você está falando da invisibilidade. A invisibilidade de lá é diferente, mas a mesma coisa que da violência... Mas que é a mesma da invisibilidade da violência contra a mulher, é a mesma invisibilidade do povo do Marajó, às vezes da aldeia indígena. Mas aí você falou que você começou a entender melhor as pessoas. É sério? Você conseguiu isso? Não, a necessidade das pessoas. E eu falo assim, algumas coisas. As mulheres têm histórias muito diferentes pelo mundo, mas todas querem a mesma coisa. Todo ser humano quer a mesma coisa. Você quer ser compreendido, você quer ser aceito, você quer um mínimo de empatia para o que você está vivendo. E aí você entende que, embora as situações sejam muito diferentes, o cerne da questão é sempre o mesmo, né? E eu acho que isso é muito importante de você dizer para as pessoas olharem o outro com empatia mesmo, de verdade, né? É uma palavra que está muito em moda, é muito bonito dizer, muito bonito defender, mas pouca gente pratica, né? As pessoas estão pouquíssimo empáticas, né? Exatamente. Acho que a gente perdeu um pouco, nós, enquanto sociedade, coletividade, perdemos um pouco a capacidade de... a empatia nada mais é do que nos colocarmos no lugar do outro. Se fosse eu gostaria que ele falasse assim comigo, que ele não me olhasse, que ele me olhasse de cima a baixo, como como Odete Roitman. Não, eu não gostaria. Então, eu não faço isso com o outro. Isso, de maneira muito resumida, é a tal da empatia, que a gente não tem praticado, que foi uma das coisas e eu também sempre digo isso, e foi o que eu ensinei para os meus filhos. Isso, para mim, foi o maior ensinamento que o meu pai me deixou. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Se todo mundo fizesse isso, não teriam guerras. Simples assim. E é simples assim.
Deixa eu te trazer... E você me conhece, né? Te conheço demais. Deixa eu te trazer, Lu, para outros produtos teus. Eu quero entender aqui como é que você caiu na aldeia dos indígenas Aconã para ensiná-los a operar celular e fazer filme e foto. Então, a gente estava falando das coisas que a gente não entende no mundo, né? Ou das mudanças ou da empatia. Vamos lá. Eu entendo o documentário como você tirar um véu da realidade que ninguém enxerga. O que eu não enxergo, eu não consigo mudar. Seja a violência contra a mulher, seja a situação dos indígenas lá do campo de refugiado, não importa. Eu só posso mudar aquilo que eu conheço. Mesmo que eu tenha que abrir a porta de um quarto escuro, se eu não abrir essa porta e todas as janelas, eu não ver onde vai estar poeira, não vou ver onde está poeira, não posso limpar. Então, se eu quero limpar, deixa a sujeira sair. Vamos abrir essas janelas, vamos enxergar o que é isso, né? E aí, nessa minha busca, quando estava no Marajó, também fazendo trabalho voluntário, também fazendo um documentário, eu conheci a Rossana, que é a CEO dos Anjos Digitais, que faz letramento e inclusão digital pelo Brasil, tá? E a gente foi para a Ilha de Cotijuba, em Belém do Pará, ensinar as mulheres. E o Instituto Anjos Digitais, onde eu também sou embaixadora e, assim, tenho uma parceria incrível, eu faço todos os documentários e filmagem deles, eles estão fazendo letramento e inclusão digital na aldeia indígena Aconã, que é um projeto chamado Raízes em Rede, junto com a Universidade Federal de Alagoas. Que lindo! Letramento digital é... Não, é o que... Não dá para não ter cidadania sem letramento digital. Num país que ainda combate o analfabetismo estrito, no senso mais amplo, o letramento digital também é fundamental, porque o analfabeto digital não avança, ele não sai do lugar, ele não faz coisa alguma. E a gente acha que a pessoa tem um celular e ela fala no WhatsApp e ela está letrada digitalmente. Gente, não está. Você precisa aprender a mexer nessa ferramenta. E a internet é um mundo do bem ou do mal. Então, assim, esse ensinamento é todo muito importante, né? E o Instituto Anjos Digitais faz isso, faz um evento maravilhoso chamado ELIDE, no Nordeste começou, que discute isso com políticos, com universidades, com a população, para criar. Então, assim, hoje o governo ele quer que você tire sua carteira de identidade, sei lá, através da internet. Como? Se você não sabe. Usa o GovBR. Mas como? O que é Gov, o que é BR e como é que eu acesso? Você entrei lá. E agora? Eu amo tecnologia. Embora eu seja uma artista, eu amo tecnologia. E aí, se às vezes é difícil para mim, você imagina para uma população vulnerável acessar determinados... Então, tem que ser ensinado. O outro lado, isso tem que ser ensinado como empreendedorismo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você trouxe a palavra sobre a qual eu queria perguntar. Empreendedorismo, empresas. Como é que você tem visto no terceiro setor, militando já há alguns anos, tem aumentado a adesão das empresas? A tal da responsabilidade socioambiental cresceu? Acho que sim. Como é que é a tua experiência? Você consegue sempre ou majoritariamente recursos para os teus projetos? Você os incentiva? Às vezes a gente tenta incentivar, às vezes não. Eu faço coisas com parcerias como Anjos Digitais, né? Que aí a gente vai lá na aldeia ensinar empreendedorismo e fazer documentário. Mas você também inscreve em leis de financiamento? Já escrevi. E aí o que acontece? A lei a Rouanet é maravilhosa, isso seja dito. Uma lei incrível. E tem o projeto na Rouanet, o difícil é quando você chega na captação. Porque, claro, não sou famosa, não sou... E aí a pessoa ainda fala de causas muito sociais, gente. Mas tem leis menores, né? Eu acho que a lei do ISS... A lei do ISS eu nunca coloquei. A lei do ICMS, porque o governo, você tem acesso a uma lista de quem são as empresas que aderiram, né, a esses mecanismos, e você pode, de maneira mais certeira, né? Eu quero ir à Redditor, porque eu sei que a Redditor está nessa aqui. Vou encaminhar um projeto. Eu sei, por exemplo, que a Redditor, eu encaminhei tem um trabalho feito pelo Instituto da Criança. São eles que gerem, ou eram até pouco tempo atrás, eles que gerem
esse processo seletivo, a adesão ou não da rede, do grupo, a determinados projetos que são apresentados? O que acontece às vezes com a captação do recurso, tá? Você vai lá, você recebe o seu número de poder captar, que é o seu PRONAC, isso é muito legal. Leva às vezes 2 meses, enfim, a coisa não é tão... As pessoas adoram, né? Você ganhou 4 milhões? Não. Eu tenho direito de pedir 4 milhões. Pedir 4 milhões. É isso. Só que aí quando você chega nas empresas, claro, gente, vamos lá, uma empresa visa lucro. Por isso ela é uma empresa e assim tem que ser, porque não adianta a gente ficar também aqui falando assim, não, eu quero só propósito, eu não preciso de dinheiro. Mentira, os boletos chegam. Mas há o lucro financeiro propriamente dito, do fruto da operação da empresa, mas tem o lucro de imagem, que todo mundo sabe. O papel se valoriza quando você pratica, você tem uma obrigação cada vez maior de se engajar, de ser uma empresa ESG, né? Então, tem esses dois lados. Mas aí era aí que eu ia chegar. Para uma empresa, quando ela vê... Não, primeiro, né? Empresas investam em projetos interessantes e que fazem bem a determinadas causas. Escolha a sua causa e vai investir nela. Bom, empresas e pessoas, né? Investam em suas causas. Vai. Depois, você precisa ter um lucro de imagem. É isso para uma empresa. E para ela ter um lucro de imagem, ela vai investir num projeto do Zé das Couves, que ela nunca ouviu falar, ou da Luciana, que ela nunca ouviu falar, ou ela vai investir no projeto, que pode custar 3 vezes mais, de alguém que está na mídia, que é mais conhecido. Gente, acabou. Já traz para ela uma chancela. Assim. Pronto, isso aqui é só correr pro abraço, né? A vitória é fácil, né? É simples assim, eu não digo todas, mas aí você tem um gargalo da captação, que é onde as coisas às vezes emperram. Sim. Só que as pessoas que são malucas o suficiente ou rebeldes o suficiente, elas se viram. A gente dá um jeito. Dinheiro bom você consegue também? Você consegue que as empresas botem sem necessidade de inscrição do projeto em lei de incentivo? O documentário está sendo visto com esses olhos também? Eu acho que sim. Acho que tem uma mudança na mentalidade das pessoas para o documentário. Mas aí você tem parcerias como a VV. Perfeito. Que, por exemplo, ela tem, obviamente, uma capilaridade muito grande com diversas empresas. Então, você pega e fala assim, olha só, a gente tem aqui esse projeto. E, normalmente, o meu projeto ele não vai ser só para fazer o documentário. Ele vai ser para mudança social de alguma forma e dali eu vou fazer o documentário e falar sobre aquela causa. A tua entrega não se resume ao produto audiovisual? Não. A minha, pessoalmente. A tua entrega pessoal não se resume ao audiovisual. Não se trata de entreguei o projeto, pronto, eu vou partir para o próximo. Você se transpõe para a realidade que você jogou na tela e ajuda de mais alguma forma. Por exemplo, quando eu vou lá e ensino a filmar e a fotografar com celular. Perfeito. Porque se eu estou numa aldeia, primeiro, eles têm que falar do produto deles, que é incrível. Um artesanato indígena é maravilhoso. Segundo, eles precisam mostrar a cultura deles, pela voz deles. Quem eles são pela voz deles. E aí eles têm que fazer bons vídeos. E é estranho pensar que daqui a 2 meses, um lugarzinho perto de onde eles moram vai sediar a COP30, vai trazer gente do mundo inteiro e eles provavelmente, se eles estiverem na foto, eles estarão para alguém dizer que posou bem, mas a invisibilidade talvez deles se traduza num evento gigantesco do qual eles não vão talvez nem participar, né? Não vão estar presentes, não vão fazer nada. Se discute questões climáticas, o mundo inteiro vem, os hotéis cobram os olhos da cara e cadê a voz deles? É isso. Mas quando você ensina que ele faça o seu próprio audiovisual, e hoje tem escolas de cinema indígenas, né? A gente estava em Alagoas conversando com uma deputada, enfim. É isso. É eles, por eles, com a voz dele. E aí é qualquer comunidade. As mulheres de Cotijuba, elas têm uma realidade que elas são ribeirinhas. Elas moram numa ilha. Quem são essas mulheres? O que elas pensam? Quando você vai lá para o interior do Marajó, sabe? O que aquele povo pensa? Porque as pessoas falam assim, mas o Marajó... Alguém já foi? Alguém conhece aquela realidade? É como o Rio. O Rio é lindo. Vem para cá. Ele é lindo mesmo. Mas vem conhecer também o Rio Profundo, né? E aí, de novo, né, quando você vai para esses lugares, primeiro, eu não vou, eu sei. Eu vou para trocar, eu vou para aprender. Porque o que eu aprendo nessas viagens, o que eu aprendo com essas pessoas, e a minha maior felicidade é quando, né, o Ariel, que é lá da aldeia, me manda um recado no Instagram e fala assim, você acha que eu devia entrar nisso? Como é que eu faço esse filme do não sei o quê? É isso.
A gente cria conexões verdadeiras. Porque a tua escuta é, além de ativa, empática. Tem que ser. Você ouve com ouvidos de quem quer entender mesmo, de quem quer interagir, de quem não quer apenas dizer que emprestou ouvido, né? Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Você se tem algum documentarista, algum cineasta inspirador? De quem você gosta de trabalhos? Quem é um... Eu amo Eduardo Coutinho. Vamos falar do que... Puxa. Não, eu amo Eduardo Coutinho. Por quê? Eu brinco que eu falo assim, gente, eu faço documentário de guerrilha. É de raiz. Então, as pessoas... Claro, você quer a imagem bonita? Óbvio que sim. Mas, às vezes, o que aquela pessoa está me dizendo é tão mais importante do que a imagem bonita. E tem lugar onde, Luciana, você pode filmar? Não. E aí? Luciana não pode filmar? Tá filmando com o celular, tá? E aqui, assim, você não pode filmar. Eu tô aqui, assim, a vida passando aqui, o celular tá aqui quietinho, ele tá aqui na mesa. Eu vou me preocupar com a imagem bonita? Não, mas eu vou me preocupar com o conteúdo do que está sendo falado ali, né? Por exemplo, agora a gente estava aqui rapidamente conversando, eu estou acabei o filme, ele agora foi para um primeiro copião para cortes, para depois ser finalizado, um filme sobre a história de 2 mulheres que estão tratando câncer de mama, né? E os problemas enfrentados com a demora das filas do SUS. Chama esse Outubro Não é Rosa, vai ser lançado em outubro. Que lindo! Que a gente fez no ano passado uma campanha em função já dessas 2 mulheres. Tem muita imagem que está tremida, que eu recebi do marido do não sei o que filmou, não sei... Não importa. Não importa. Acho que hoje as pessoas já entenderam isso, né? O que importa é o que está... O conteúdo, a forma é quase o de menos, né? E o Coutinho, para mim, ele era essa pessoa. Ele estava no filme, esse especificamente, como eu estou atrás da câmera, as meninas falam assim, não, porque aí Lu... E aí eu falava assim, gente, eu não quero ser um personagem desse filme. Esse filme é sobre elas, não é sobre mim. Mas eu tô lá. Elas estão falando comigo. Tem gente que é muito lá. personagem. Michael Moore é muito personagem. Não importa a qualidade do trabalho dele, que eu acho bastante interessante, mas ele se bota demais na cena, interagindo com todo mundo o tempo todo. O Coutinho estava sempre ali. Ele estava ali, às vezes filmava o bastidores, filmava ele chegando, filmava ele falando. É a realidade como ela é. Sim. Eu lido com a realidade como ela é. Eu não preciso sugarcoat, né, que a gente fala. Eu não tenho que deixar ela bonitinha. Ai, que realidade fofinha para você. Não. A realidade, ela é a realidade. Ué, se eu não olhar para ela, como que eu vou transformá-la? Se eu não olhar para as mulheres que sofrem violência, e são muitas, como que eu vou mudar isso? Mas quando eu olho, eu tenho que olhar para aquela pessoa. O que humaniza? Pessoas se conectam com histórias de pessoas, com sentimentos. Então, quando eu falo do sentimento do Paulo, o da Luciana, aí quem está vendo fala assim, caramba, é isso. Elas não são um número na fila do SUS. Elas são pessoas, elas têm família, elas têm filhos. Isso muda, às vezes, a cabeça de alguém que está lá, gerindo. Eu não estou dizendo que isso não... Claro, todos os gestores sabem disso, e a fila do SUS, eu sei que todos os gestores querem acabar com ela. Mas é uma coisa que a gente tem que gritar para que ela acabe. Sim, e o SUS é maravilhoso, sim. E se não fosse o SUS, não conseguiríamos salvar, por exemplo, essas 2 mulheres, que são lá as minhas personagens. E por quem eu tenho um amor profundo. Sim. E aí eu sofro, né? Claro. Eu me envolvo com os meus personagens de verdade. Eu amo as pessoas. Que bom, né? Que bom, né? Bom. Não, e se você não gosta de gente, não vá fazer documentário. É isso. Por favor. Acho que é isso. Né? Então... Deixa eu perguntar uma coisa bem dura e seca. Vá. Você trabalha muito com voluntariado, muito com o terceiro setor, com ONGs, com isso, com aquilo. Você tem uma paga boa, além da paga pessoal de fazer tantos projetos? Você se sustenta bem? A tua vida é tranquila hoje em dia? Com a opção que você fez? Então, vamos lá. Depende também do que a gente chama de paga boa. Por isso, né? A paga boa é você que define qual é. Exatamente. Não é o que eu claro, acho que seja. Exatamente. Minha pergunta é se você está E aí a gente vai também para a definição de sucesso, que a gente pode falar sobre isso. Mas quando eu tenho, por exemplo, parcerias como o Anjo Digital, além de ser um parceiro, ele é um cliente meu da produtora. Legal. Porque é uma ONG que conseguiu chegar num lugar onde ela consegue financiamentos. E eu não estou dizendo que isso é fácil e nem que consiga grandes financiamentos, tá? Mas a gente consegue ter uma troca paga.
Boa. E também, se não for paga, e eu Você puder... fará do mesmo jeito. Eu vou falar do mesmo. Eu acho engraçado que uma vez me perguntaram: você ganhou na Mega Sena, Luciano, o que você vai fazer? Exatamente aquilo que eu faço. E isso é um privilégio. Eu tenho certeza que isso é um privilégio na minha vida. Gente. Eu, com muito dinheiro no banco ou pouco, faria exatamente o que eu faço porque eu amo o que eu faço. Porque eu amo as pessoas, porque eu amo a transformação social, que eu entendo que é o que eu faço, entendeu? Então, assim, sucesso. O que é o sucesso? Sucesso, para mim, é você fazer o que você gosta e tocar o coração das pessoas. Se você conseguir mudar uma vida, tá maravilhoso. Se você consegue mudar mais de uma vida, isso é incrível. E eu, particularmente, tenho uma coisa que, para mim, é o maior de todos os ganhos. Embora os boletos cheguem, né? Mas, assim, eu consigo ter partes do meu coração em várias pessoas pelo mundo e consigo ter parte do coração delas dentro do meu. Isso é impagável. Isso é impagável, né? Quando eu falo, eu converso com o Bacari até hoje, eu converso com meninas que estavam no Líbano, as pessoas são minhas amigas até hoje. Eu quero saber onde está a Silva, que hoje ela mora na Austrália porque casou, porque, sabe assim? As histórias se contam, elas se conectam. Eu amo a Marelias, que é uma refugiada venezuelana que faz comida libanesa no Rio de Janeiro, sabe assim? Porque eu fiz o filme com ela em 2017, 2016. Isso é impagável. Isso não tem preço. Não tem preço. De verdade. Eu acho que não é por menos, não é para menos que você está aqui. Eu estou emocionado com tudo que você está trazendo. Eu acho que é lindo ver uma pessoa se encontrar, é lindo ver uma pessoa encontrar realização. Eu sou uma pessoa realizada, eu amo o que eu faço, eu tenho o maior prazer do mundo em estar conversando, em fazer entrevistas. Eu converso com poste. E quando eu encontro alguém que, como eu, não precisa conversar com poste, mas está... Mas eu converso com poste. A gente conversa com poste, pergunta se ele vai bem, né? Mas você está muito realizada. Então, eu acho que você fez um fecho que é um corte pronto. Então, tipo assim, eu não tenho mais o que te perguntar, eu só tenho a te agradecer demais, porque você compartilhou coisas profundas, sinceras, eu acho que amorosas. Eu acho que, se eu puder resumir, gente, a gente teve aqui uma conversa de muito amor. Amor pelo outro, amor por si, ajuda para que a pessoa também se amasse, que veio das pessoas que ela mais amava. Se eu puder dizer dessa maneira, eu queria te agradecer demais, Luciana. Foi eu quero aproveitar, sabe o quê? Para agradecer, eu acho que agradecer todas as pessoas que em algum momento da vida delas se abriram também na frente da minha câmera, porque isso é uma honra. Para mim, isso é uma honra. Quando alguém se abre, quando alguém fala da vida dela, e aí eu digo que as pessoas têm que ter empatia para ouvir o outro, porque é muito bonito você ver uma pessoa abrir a vida dela para você. Né? E eu que fico, às vezes, do outro lado da câmera, embora eu tenha essa coisa, né, laicar, isso é muito, muito transformador para quem está ouvindo, para quem está filmando. E aí, até você perguntou, né, da paga. Eu faço casamento, por exemplo. Claro, a gente tem que pagar boleto. Eu tenho N clientes que fazem filmes institucionais, mas eu vou procurar o maior sentimento daquilo. Eu vou fazer um casamento, mas, gente, um casamento é uma história de amor. Não tem nada mais lindo do que uma história de amor. Então, eu não vou só falar, vou fazer um casamento, fazer umas fotinhas aqui. Não, não, não. Eu vou contar a história daquele casal. Eu vou falar daquilo. E cada casal é um casal. Cada filme de casamento é um filme de casamento. Eu tenho o primeiro casamento que eu fiz uma minissérie. São 4 episódios. Pequenininhos, mas assim... Porque era um casal mais velho, era o segundo casamento dele, o primeiro dela. Tinha uma coisa tão legal, ele cantou pra noiva, ela cantou pra ele. Cara, eu falei, não, peraí, não dá pra ser um só. Entende isso? Claro. Que é quando você olha pro outro e você fala, quem é essa pessoa de verdade? O que ela precisa nesse momento? Às vezes ela só precisa ser ouvida. Ou ter a história dela contada com empatia. Primeira coisa, eu acho que é essa, ser ouvida. Perguntar, gente, façam esse exercício. Eu falo para os meus filhos, os mais novos, os mais velhos estão bem criados já, os mais novos estão em fase D,
estamos no gerúndio ainda. Eu digo, perguntem como a pessoa vai, quando vocês a virem. Qualquer pessoa gosta de se sentir percebida. Então, é isso que você faz, entre outras milhares de coisas. E eu acho que é um luxo. Para um casamento deve ser um luxo gigantesco, porque é um filme que você vai fazer a respeito de um momento tão bacana. Isso está tudo no Por Luciana Salvatore, está no site. Como é que eu acesso exemplos Está no site, disso? mas, por exemplo, de casamento... Ficam para as pessoas. Tem senha, né? Está no site, tá. Tem uma galeria ali que tem fotos, tem fotos minhas até. Tem todo o direito à sua privacidade, claro. Exatamente. Claro. Né? Eu trabalho com uma joalheria, por exemplo, que eles fazem a aliança um do outro. Uhum. Cara, é lindo de ver as pessoas fazerem a aliança um do outro. Tem todo um trabalho de construção. Então, por exemplo, essas coisas não ficam abertas, porque tem a privacidade de quem está ali. Né? Mas eu garanto a vocês que se vocês forem ao Por Luciana Salvatore no Instagram ou ao site da Movimenta Filmes, vocês vão encontrar exemplos que materializam parte do que a gente aprendeu aqui, e eu aproveito para fechar esse episódio bacana pra caramba, com uma pessoa legal pra caramba, quem eu agradeço demais por ter vindo. Amigo, eu que agradeço, estou honrada. Foi um show. Espero que vocês gostem muito. Valeu. E olha, a gente pode fazer uns outros 10, porque o que tem de história nós dois... Oh, meu Deus, a gente tem muita história para contar. Se começarmos com as fofocas, aí a coisa vai longe. Aí mas são fofocas interessantes. Mas aí tem que ser nos créditos, já descendo. Valeu, gente.